Bom, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês, passo a passo aí, como a gente utiliza essa planilha, tá, para avaliação atitudinal aí dos nossos alunos, tá? Lembrando mais uma vez a todos vocês que essa planilha não é um instrumento oficial da escola, nem da SEDUC, é um instrumento particular, tá, para nós usarmos. Isso significa que você não pode usar isso, né? Não imprimir para entregar na escola, como para ser colado no diário, nada disso, tá? E outro detalhe importante é, esses nomes dos alunos, as notas dos alunos, eles são dados sigilosos, tá? São dados sigilosos. Isso significa que eles não devem ser compartilhados, não devem ser colocados na nuvem. Isso não deve ser postado em hipótese alguma, em nenhuma plataforma. Isso não deve ser publicizado, tá? Então eu estou lembrando vocês para que vocês não caiam nesse erro, tá, pessoal? Por quê? Porque é um instrumento digital, vai facilitar a vida de quem utilizar, mas isso não pode ser publicizado. Repetindo, não pode ser publicizado, tá? A minha única responsabilidade está sendo de compartilhar essa ferramenta com vocês, ferramenta que eu uso, tá? Que foi adaptada para uma planilha condizente com a nossa rotina, tá? Porque eu utilizo primeiramente essa planilha num outro arquivo que não era esse, mas eu adaptei para esse arquivo porque ele se adequa perfeitamente com a nossa realidade, né, de trabalho, mas lembrando que não é um instrumento oficial da SEDUC e esses dados não podem ser publicizados, tá bom? Então estou gastando esse tempo para lembrar você em relação a isso, tá ok? É de inteira responsabilidade sua como você vai lidar com esses dados daqui para frente, tá? Bom, então, eu quero apresentar para vocês a pasta, tá? Com todas as planilhas aqui que vão ajudar no seu trabalho durante os anos que você quiser. E você pode utilizar ela, adaptar, é, assim, livremente, né? Para a sua realidade, tá? Antes de mais nada, quando você abrir o arquivo, aparece essa mensagem aqui, aviso de segurança, atualização automática de links foi desabilitada. Por que isso acontece? Porque tem algum link aqui externo que eu não consegui identificar e que está aparecendo para o Excel, ele está aparecendo e ele não está identificando externamente. Então, mas isso aí não tem problema nenhum, basta você fechar aqui, tá? Fechou isso aqui e segue normal o trabalho. Bom, vamos lá passo a passo, então, como eu falei, como você vai utilizar. Essa primeira planilha aqui é a planilha diário de classe, tá? Nessa planilha, você vai controlar a frequência dos alunos, tá? E também o conteúdo, se for do seu interesse, tá? Registrar isso aqui. Se não for do seu interesse, o conteúdo você não precisa registrar, que não vai interferir no seu trabalho, tá? Mas é interessante registrar a presença, tá? A frequência dos alunos aqui, porque isso já vai ser contabilizado para você aqui no total de faltas, total de aulas dadas. Isso aqui é muito valioso e muito importante, na realidade necessário até para que você possa ter um trabalho mais eficiente, tá? Então, a primeira coisa aqui, você pode colocar o seu nome, tá? Vamos botar aqui José da Silva. Você pode colocar seu nome aqui, a disciplina que você ministra. Vamos colocar aqui que ministro língua portuguesa, tá? Um exemplo. E aqui já tem os meses direitinho. Digitar da primeira vez aqui, pessoal, ele já automaticamente vai preencher nos outros meses, tá? Vai preencher nos outros meses. Se você reparar aqui, ó, já colocou aqui no mês de março e assim vai acontecer em todos os outros, tá? Bom, agora vocês terão de alimentar aqui
algumas informações. Por exemplo, a turma, né? Eu vou dar aula para a turma 601, né? Esse ano. Bom, sendo assim, para a turma 601, tá? O mês você não precisa alterar aqui, já está lá bonitinho. Você vai colocar aqui o nome dos alunos, tá? Então, eu vou botar aqui o nome do aluno, um exemplo, Ana Paula, tá? Vamos botar aqui o nome, Ana Paula de Souza, um exemplo, tá? Inventei esse nome aqui agora para vocês poderem verificar. Vocês vão reparar que em todos os meses aqui, ele já automaticamente repete. Então, você só precisa digitar a primeira lista aqui dos nomes dos seus alunos, tá? Obedecendo a ordem, né, de acordo com a listagem que está na chamada oficial, você coloca aqui os nomes bonitinho e ele vai automaticamente preencher nos outros meses, tá? Então, esse é o primeiro passo. Se você reparar também, ele já leva esses dados para as planilhas, tá? De cada trimestre, onde serão lançadas as notas. Isso eu vou explicar passo a passo o que acontece. Também traz aqui para o atitudinal, ok? E também vai levar para a planilha final, de resultado final, ó. Tá vendo? Já veio o nome da criança aqui, tá? Então, como que funciona a planilha, pessoal? Primeira coisa que você precisa saber, você tem a planilha diário de classe, que vai alimentar todas as outras, tá? A planilha de trimestre é onde você lança as notas das avaliações. Não precisa mexer na AV3, por quê? Porque o sistema aqui, atitudinal, ele vai preencher automaticamente. Você está vendo que está um monte de coisas aqui, né, jogo da velha aqui, que não dá para entender nada. Mesma coisa aqui, um monte de informações aqui que não tem sentido nenhum. Mas isso daí vai mudar daqui a pouquinho, quando você preencher as aulas dadas ali, ok? Então, beleza. Antes de mais nada, você já colocou aqui 601, que é a turma. Sugiro a você que faça o quê? Você vai lá e salva como, tá? Com o nome da turma que você está preenchendo agora, tá? Se você vai fazer uma para cada turma, toda vez você precisa fazer isso, tá? Então, você coloca aqui, eu vou colocar aqui, ó, turma 601, ok? Coloquei aqui só como um exemplo para você poder fazer na sua casa, ok? Bom, e aí, qual é o trabalho que você deve fazer aqui? Vamos supor que você vai começar a dar aula agora no mês de fevereiro, no dia 27. Você vai começar a dar aula no dia 27. Aqui é como se fosse o diário normal. Você vai colocar ali o dia 27, tá? Duas vezes, porque se você dá 2 tempos, você vai colocar 2 tempos. Se você trabalha um tempo só, você coloca um tempo só, tá? Então, a princípio, 2 tempos aqui. A maioria das disciplinas dá 2 tempos num dia, né? E aí, olha o que vai acontecer, pessoal. Automaticamente, aquelas informações que estavam confusas, né? Elas vão ser substituídas por um número 16. Aqui, ó. Aqui também vai mudar. Vai ser substituído pelo 8 aqui, que não é 8, não é 80%, tá? Ou seja, 0,8 da nota total, ok? Tá? E isso aqui a gente vai chegar daqui a pouquinho. Reparem que aqui está total de aulas dadas, que antes estava 0, ele foi substituído para 2, tá? Olha só que interessante, você colocou aqui 27, duas aulas aqui, ele já computou aqui para você o número de aulas dadas, 2 aulas dadas. Se você colocasse um só, tá lá, aulas dadas, uma aula só. Se você colocasse mais de uma aqui, vamos supor que fosse 3, olha lá, ele coloca automaticamente, ele já computa aí as aulas dadas, tudo bem? Então, é necessário que você coloque os dias aqui que você está dando aula, tá? Por quê? Porque o sistema aqui atitudinal, ele precisa desse total de aulas para poder calcular o atitudinal da criança, tá ok? Então, voltando lá, se você lançar aqui que a Ana Paula esteve presente, você bota um pontinho aqui, tá? Como a gente coloca no diário normal.
Agora, se a criança faltou nesse dia, você vai colocar uma letra F, ok? E olha aqui, ó, já vai ser calculado o total de faltas dessa criança, ok? Total de faltas aqui. Esse total de faltas também vai para o trimestre, tá? E também vai para o total final, olha lá, ó, já consta 2 faltas no total final, ou seja, você não vai precisar ficar contando o número de faltas aqui, ó, número de faltas do trimestre, ok? E o número total de faltas no ano, ok? Você não vai precisar ficar contando nada disso. Isso é uma das vantagens do diário, e é por isso que é importante você lançar a frequência aqui da criança, tá? Repare que se você botar os pontinhos, tá? Não altera em nada as faltas, tá? Se você acrescentar mais faltas, ele vai aumentando automaticamente o número de faltas da criança, ok? Então, é por isso que é extremamente importante que você lance a frequência aqui para que facilite. Agora, mesmo que você não lance a frequência aqui, o dia que você deu aula é necessário que você coloque aqui. Ok? Então, vamos supor que você deu aula na quinta e vai dar aula na sexta também. Você vai colocar aqui dia 28, tá? E dia 28 aqui também. Ok? Ah lá, aulas dadas, 4 aulas dadas. Tudo bem? Ele já mostrou ali para você, já somou para você ali, você não precisa se preocupar com isso. Isso já vai facilitar bastante também na hora de preencher o diário. Por quê? Porque você não vai precisar ficar contando a quantidade de aulas dadas, tá? Você só vai precisar contar as aulas previstas para colocar aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. No trimestre aqui, ele já começa com 16 na avaliação atitudinal. Por quê? Isso é importante você entender. O aluno ele já começa com 80% da nota atitudinal dele, que no nosso caso corresponde a 20 pontos, tá? Corresponde a 20 pontos. Mas esse valor também pode mudar. Vamos imaginar que a SEDUC determinou que não fossem 20 pontos o atitudinal, mas que fossem 10 pontos o atitudinal. É simples, basta você colocar aqui, nesse campo aqui, você vem aqui selecionar atitudinal, você digita 10, que é o número que a SEDUC determinou, ok? E ele automaticamente já vai calcular 80% em cima de 10, que seria 8. Tá vendo aqui? Se, ao invés disso, o atitudinal for alterado para 30 pontos, não tem problema, basta você alterar aqui, tá? Que ele também faz o cálculo de 80% em cima dos 30 pontos, tá? Então, é importante que a gente coloque o valor correto aqui, tá certo? Nesse caso é 20, né, que foi determinado pela nossa equipe pedagógica, 20 pontos, tá? Então, vai permanecer lá os 16 pontos. E por que o aluno começa com 16 pontos? Ele começa com 16 pontos, por quê? Porque esses 80% é o que ele tem que preservar durante o trimestre, com as atitudes corretas dele. Então, ele tem que não brincar ou conversar desnecessariamente na sala de aula, fazer todas as atividades, trazer sempre o seu material e respeitar todas as regras. E aí ele preserva esses 80%, esses 16 pontos de ação dele. E os outros 4 pontos ele vai ganhando à medida que ele participa e você vai dando código 1 para ele durante as aulas. Tudo bem? Bom, vamos logo aos códigos então. Tá? Então, a aluna aqui é Ana Paula de Souza, tá? No dia 27, aliás, você tem que colocar aqui 27 do mês, né? Barra 02. No dia 27, tá? A aluna Ana Paula de Souza, ela fez uma pergunta inteligente, né? Ela fez uma pergunta, eu vou só alterar aqui, né? Porque vamos imaginar que só teve aula no dia 27. Ela fez uma pergunta inteligente e aí você apontou um código 1 para ela, que é o código de participação. O aluno vai vir aqui, né, se você tiver com um tablet ou alguma coisa assim, ou se você anotou num papel, não importa. Depois você vai virar aqui, quando você for lançar o código, clica nessa setinha, vai aparecer aqui os códigos, basta você colocar um aqui, que ele vai
computar esse código para a Ana Paula de Souza, ok? Ah, mas ela já conquistou 100% da nota? Se o trimestre terminasse aqui no dia 27/2, sim, ela teria conquistado 100% da nota, tá? Ou seja, os 20 pontos. Mas você tem que levar em consideração que o sistema ele vai computar todas as aulas dadas durante o trimestre, tá? Então não se preocupe, não se preocupe. Ele vai calcular levando em consideração todas as aulas dadas que você lançar lá no sistema. Por enquanto você só lançou 2, então nesse dia aqui ele vai calcular em cima de 2 aulas apenas. Tudo bem? Beleza. Mas vamos imaginar que a aluna, enquanto você estava explicando, ela resolveu conversar com uma colega, tá? Você pode vir aqui, clicar na setinha, né, e colocar o código 3, ou você pode apenas digitar o 3 e apertar o Enter. Olha lá, a nota dela já caiu, ok? Vamos imaginar também que, num determinado momento, a Ana Paula ela resolveu usar o celular na sala de aula, ou seja, ela quebrou as regras. Você coloca lá o código 5 para ela, quebrou a regra, a nota dela caiu novamente, ok? Bom, registrado os códigos daquele dia, tá? Você foi dar aula no dia seguinte para aquela turma, tá? Dia 28, você deu aula lá para ela, já foi atualizado aqui o número de aulas dadas. Olha o que acontece com o atitudinal. Olha lá, que estava em 60%, já aumentou para 70%. Por quê? Porque agora ele vai considerar também o dia 28/2. Ok? E aí, no dia 28, tá? A aluna ela não fez nada de errado, ela fez uma participação, ok? Olha lá, ela melhorou a nota dela novamente, tá? Fez uma participação, mas aqui essa participação já alcançou os 100% que ela poderia alcançar, que eram os 4 pontos, né? Os 20% aqui. Então, por mais que ela participe novamente, a nota não vai passar disso, tá? Mas esses outros código 1 aqui que ela está recebendo, eles vão valer alguma coisa no decorrer do trimestre, né? Na contagem final, tá? Bom, o que importa saber é que já está sendo considerada essas notas aqui. Vamos imaginar que nesse dia, ao contrário, ela não fez nada de interessante, né? Mas que ela esqueceu o caderno, então ela ganhou um código 4. Vamos ver como que ficou a nota dela no trimestre. Olha lá, a nota dela que era 16 caiu para 12, ou seja, ela está com apenas 60% da nota dela, ok? Tá com 12 aqui, tá? Então essa é o preenchimento básico, tá? Basta você, depois do último código que foi dado naquele dia, né, você pular um e acrescentar o outro dia aqui, sempre lembrando de colocar o dia barra o mês, ok? E aí ele vai ser preenchido aqui corretamente. Tudo bem? Bom, vamos entender agora a planilha aqui das notas, tá? Vamos imaginar que a criança fez aqui, a Ana Paula, ela fez a AV1, que são a diversificada, né? E ela conseguiu, né, de 0 a 30 pontos, ela conseguiu 25 pontos. Você digita ali o 25, Enter, automaticamente ele já faz a soma aqui, ok? Vamos imaginar então que na prova, tá, de 0 a 50, ela tirou 35, tá? Ele já fez a soma aqui, tá? E já deu o somatório com a corzinha azul aqui, indicando que ela foi aprovada no trimestre. Essa nota ela vai ser lançada lá no resultado final, aqui ó, 72 pontos, ok? Que também vai fazer parte do somatório final aqui e da média final, que vai dar um resultado. Por que não está aparecendo, pessoal? Porque os outros trimestres estão em branco, mas vamos imaginar aqui, tá, que o segundo trimestre aqui no diário, vou só ilustrar aqui para vocês. Ele começa a partir de junho, tá? Então, abril, maio,
Vamos colocar aqui, ele começa a partir de junho. Então, vamos imaginar que no dia 1º de junho deu aula, tá? Teve aula. O segundo trimestre já aparece aqui preenchido, tá? E o terceiro trimestre, ele começa em setembro, tá? Então, vamos colocar uma data fake aqui em setembro também, tá? Aqui, ó. Detalhe aqui que em setembro, que essa parte aqui cinza, pessoal, corresponde ao segundo trimestre ainda, tá? Então, você vai preencher aqui com os dias que você vier aqui do segundo trimestre. E o terceiro trimestre você vai preencher daqui em diante, tá? Então, se eu não me engano, é dia 14 que começa, o dia 11, mas vou botar aqui dia 14, um exemplo, tá? Ele calcula já no terceiro trimestre, não no segundo, tá? Bom, olha como é que vai ficar o seu diário final. Olha que legal, gente. Aqui, ó. Vai ser a nota do primeiro trimestre, mais a nota do segundo trimestre, mais a nota do terceiro trimestre, um somatório final, uma média final, o total de faltas do ano e se o aluno está reprovado ou está aprovado. Nesse caso aqui, todo mundo aparece como reprovado porque ainda não tem as notas de ninguém, tá? Mas se o aluno, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo do segundo trimestre, 30, 50, ok? E no terceiro trimestre, aqui, 20, 40, 76. Olha como é que vai ficar a nota do aluno. Tá vendo lá? Ó, aprovado. Porque fez o somatório final com as notas do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre. Somatório final. A média final, ele já divide isso aqui, tá? A média, ok? E o total de faltas, ok, pessoal? Então, você coloca aqui aprovado. Isso já vai facilitar bastante o seu trabalho. Ok, pessoal? Então, eu acho que no demais é saber, né, lidar com a questão dos códigos com parcimônia, com os alunos, sabendo economizar os códigos, como eu expliquei no outro vídeo, com bastante carinho, explicando sempre, lembrando a eles das regras que eles precisam respeitar. Agora, se o aluno não quiser respeitar a regra, você não se faça de rogado, lança aqui o código e quando o pai vier, ou a mãe vier saber por que a nota do seu filho está ruim, ou quando você convocar os pais, ou quando a orientação convocar os pais e você for chamado para explicar aquela nota ou aquele comportamento do aluno, você vai ter um subsídio aí importante para poder mostrar ao pai quem é o aluno no dia a dia, tá? Com justiça, mostrar realmente quem é o seu aluno. Então, eu espero ter colaborado aí com vocês, explicado direitinho, relembrando mais uma vez que esse arquivo não é um arquivo oficial da SEDUC, não é um arquivo oficial da escola, tá? É um arquivo, uma simples planilha pessoal, uma ferramenta pessoal, tá? Cuja responsabilidade do sigilo dos dados é do profissional que a está utilizando, ok? Então, desejo a todos aí boa sorte, um bom ano e se Deus quiser tudo vai correr bem, tá certo? Um abraço aí para vocês.